gente adulto adora loucurinha. Ai, gente, Cláudia, que delícia estar de volta aqui no nosso espaço de conforto e acolhimento. Eu amo estar aqui. Eu amo a troca que o Maternidade Delas nos proporciona. Assim, Ai, é muito olha, legal, gente. Gente, É muito sim, mais. e é sempre uma satisfação estar entre mulheres tão incríveis para falar de temas tão significativos e importantes. Poder atuar como rede de apoio uma da outra é um privilégio nessa jornada, é ou não é? É verdade. E o tema de hoje é importantíssimo. Sim. Você sabe o que é a manobra de Heimlich? Muitas mamães não conhecem esse termo e essa técnica de primeiros socorros é essencial para garantir a segurança e bem-estar dos nossos filhos, tá? É, gente, é sério isso, tá? Uma situação comum entre recém-nascidos, e especialmente durante a amamentação, é o engasgo. E quando isso acontece, pode ser um momento de puro desespero para qualquer mãe. Nessas horas, manter a calma, estar preparada para agir com rapidez e precisão é fundamental para evitar o pior. É verdade. E saber o que fazer no momento certo pode salvar uma vida. A nossa convidada de hoje sabe muito bem a importância desse tipo de conhecimento. Recentemente, ela compartilhou nas suas redes sociais um alerta muito importante sobre esse tema, contando uma experiência pessoal em que os primeiros socorros foram cruciais para salvar a vida de um de seus filhos. Eu fico arrepiada. Ah, é Já? muito emocionante mesmo. Então, Seja muito bem-vinda! Mamãe dos gêmeos lindos, José e João. Clara Maia! Obrigada, meninas. É um prazer enorme estar aqui. O prazer é nosso. Você tem tanta coisa importante para contar. Primeiro, a sua gravidez, ela não foi natural. Isso. Eu tive uma gestação que não foi pra frente. E depois disso, eu comecei a investigar uma série de questões, né, da saúde feminina, enfim, ver se eu tinha algo que impedisse a gestação. Tanto de acontecer quanto de seguir, né? Mas também você fez uma investigação com o seu parceiro também. Sim, Porque também. sempre o problema da Ambos, mulher, né? A mulher não sim. pode, a mulher não sei o quê. E às vezes o problema é do parceiro, né? Sim, exatamente. É muito importante ter a visão geral, né, da coisa. Tanto dos aspectos femininos quanto do aspecto masculino. Sim. Então, ambos fizeram, né? É que as questões femininas, a gente tem uma variação muito grande, né? A Do que gente é muito pode... complexa, Exato, né? do que pode estar acontecendo. Então, o André fez, também investigou. Eu comecei a investigar e, até então, eu não tinha nenhum impedimento, nenhuma questão. Investiguei absolutamente tudo, me virei do avesso e, a princípio, não tinha nada que dissesse que eu não podia engravidar. Só que o tempo foi passando e não foi acontecendo. Então, a gente optou ir pelo caminho da FIV. Então, a gente fez uma primeira FIV que não deu certo, inclusive. E na segunda FIV, aí eu continuei uma bateria de exames. E aí, na segunda transferência, deu certo. E aí, os meninos vieram. A gente colocou 2 mesmo, e aí os 2 vingaram. E a gente estava falando aqui antes, gente, que pois é. já é uma família cheia de gêmeos. Cheia tá? de filhos de trigêmeos, não Meu só de Deus. gêmeos. Exato. Conta isso pra gente. pelo Conta a amor de história Então, toda. É importante falar que só eu fiz a FIV, né? Então, todas as outras gravidezes gemelares são naturais. Naturais. A minha sogra engravidou 2 vezes e teve 4 filhos. Então, ela teve gêmeos, o meu marido e a irmã gêmea. E gêmeos também, gêmeas no caso, que é a Sofia, são a Sofia e a Luísa. A Luísa engravidou agora de trigêmeos. Meu Deus, que loucura Ela já é isso. gêmea e agora ela engravidou de trigêmeos. Exato, naturalmente. Foram Gente, 3 que óvulos, não foi nenhum que se dividiu. Foram 3 óvulos fecundados por 3 espermatozoides diferentes. Surreal. Gente, isso é Sendo- muito raro. Então, pelo que a médica diz, né, é mais comum se dividir. Então, quando Ter uma você... placenta pra Exato, mais de exato. um. Agora, 3, a pessoa tem que ovular, tem que ter uma super ovulação. 3 óvulos no mesmo período fértil. Gente, uma Fecundado com heroína, 3 né? espermatozoides. Nossa É, Senhora! Sendo que eles têm primos gêmeos, né? Então, a Márcia teve gêmeos e a irmã dela teve gêmeos também. A avó do André também teve 4 pares de gêmeos. Então, assim, Gente, que loucura. a família inteira tem muitos gêmeos. E você não estava esperando porque não é do seu lado da família, do lado dele. Não. E o meu, assim, foi de FIV.
Mas o FIV você conseguiu transferir o quê? Eu transferi embrião, dois. Eu dois. transferi 2 embriões e os dois E os vingaram. dois vingaram. É, exato. O que também é difícil. É, exato. Não é comum. É, né? exato. Mas para as pessoas entenderem, assim, essa carga genética tem que vir da mulher. Porque é a mulher que precisa ovular 2 vezes, né? Sim. Ou ao acaso, que é quando divide. E quando você descobriu que os dois tinham vingado? Cara, Desespero o total. sonho da minha vida sempre foi ter gêmeos. Então, Ah, jura? eu sempre falei que eu queria ter gêmeos. Deus é um Exato. espetáculo, Então, né? Deus é as um pessoas espetáculo. até falam, cara, você falou tanto que deu certo, que vingou, enfim. A palavra que tem foi- poder, com certeza. É. Com certeza. Mas eu sempre quis, assim, mesmo antes de eu conhecer o André, porque depois, né, que você conhece e você vê muito gêmeo, é legal acompanhar a sintonia deles, assim, é muito diferente o quanto o gêmeo é unido, assim. Mas eu já queria antes. Não, e então- tem até a questão de quando você separa eles, né? De, sei lá, tá em bercinho, e, assim, Sim. é muito diferente a reação, o comportamento. Sim, até eles, assim, adultos. Eu vejo a Carol e o André, né? Às vezes um tá passando mal, um lá passando mal lá na Califórnia, o outro uma sabe ligação aqui. É Ia muito ter uma doido. coisa complementar, né? Um do outro. Que Sim. coisa bonitinha. Agora me conta uma coisa, quais foram os preparos que você fez quando descobriu que estava grávida de gêmeos? Teve algo diferente de uma gestação de um bebê só? Ou o que teve de diferente? Então, no meu caso, eu já estava fazendo um preparo e uma suplementação por conta de uma questão que a gente acha que tinha a ver com o meu endométrio. Ah, Então, eu já fazia uma suplementação e já tinha esse olhar, assim, de suplementar e de acompanhar muito bem a gestação, por já ter sido uma gestação difícil de acontecer. sim. E gemelar, a gente sempre fica atento com essa questão de restrição de crescimento, de um tá Claro. crescendo mais, o outro menos, enfim. Então, eu acompanhei bastante e fiz essa suplementação, que é muito importante para todas as... Na verdade, Super qualquer importante. gestação é importante. A gente acompanhar e entender, né, exatamente se os nutrientes estão chegando de maneira certa. E as Faz pessoas toda também a não têm diferença. ideia que tem que fazer suplementação antes, durante e depois. Exato. Né? Eu comecei bem antes, por conta dos ciclos da FIV que eu fiz, né? Então, eu comecei a suplementação antes, fiz por toda a gestação e ainda faço suplementação. E os preparos em relação aos cuidados com o bebê, amamentação, como foi? Então, engraçado isso, né? A gente não se prepara. Não sei se, assim, eu pelo menos, não vejo tanto esse movimento em relação a gente se preparar para amamentação. É engraçado isso, que a gente. Não sei se também é uma visão minha, assim, mas eu tava muito preocupada com o parto, né? A gente fica ali do parto, se prepara para o parto, faz isso, faz aquilo. E a gente não olha pro depois. Aham. Que, na verdade, é tão importante quanto, né? E assim, Super importante. hoje eu falo que o parto, o bebê vai sair. Independente da vida, Eu entendeu? tô, tem que sair, Se gente. não Não sair, tem que sair. é. Agora, o teu parto foi cesárea, foi prematuro? Conta um pouquinho desse Então, pedaço antes da amamentação. Os meninos são prematuros, eles nasceram de 35 semanas. Eu entrei em trabalho de parto. Até então, os meninos estavam cefálicos, então eu poderia dar continuidade, estava tudo bem. Para eles nascerem de parto natural. Eu me preparei bastante para o parto natural. Eu fiquei 18... Você falava muito sobre, né? Aham, fiquei 18 horas em trabalho de parto. Mas parou de progredir. Eu fiquei horas com 10 de dilatação. Eu tenho uma foto do cabelo do José, para vocês terem uma noção do quanto ele estava perto de nascer. Só que parou de progredir E aí não dava pra por esperar. conta do útero estar muito dilatado, né, por serem 2, a contração não era tão efetiva para empurrar o que eu precisava. E aí eu fui começando a ficar muito cansada também, e aí minha médica falou, ó, acho que a gente chegou. E eu queria muito parto natural, estando tudo bem. Eu não queria, Claro. sabe, passar e correr o risco de alguém Sacrificar, ter, exato, claro. de alguém sofrer alguma coisa, tanto os bebês quanto eu. Então, eu falei pra minha médica, ó, eu quero ir o máximo que der até tá tudo bem. E aí chegou um momento que ela falou, ó, a gente precisa ir pra cesárea. O José já tá há muito tempo no canal. E aí foi isso, assim, ele E aí, até como teve... faz, gente? Empurra de volta? O André, Você tá ali, pensa. Tá ali, o André acompanhando falou que foi assim difícil de puxar o José, que ele tava bem. Ele pra tava já bem baixo, lá encaixado, embaixo. né? Entendi. Tá, e aí... Ele foi o primeiro? Ele que foi nasceu? o primeiro e aí ele nasceu com um desconforto respiratório, acho que por conta do contexto, assim, né, de ficar muito tempo e tal. Foi pra UTI, ficou 3 dias na UTI. Ficou bem, assim, né, não tava correndo nenhum risco, nem nada grave.
O João não precisou ir. O João não precisou. Mesmo sendo O prematuro. João tava ali o segundinho, na O João paz. tava assim, nadando aqui assim, ó. Entendeu? Tava Tocando tipo... terror. E quantos quilos eles nasceram? O José é 2,265 e o João 2,165. Mas bom, Foi, né? Nossa, eles ótimo, foram né? bem. Bem bom. E aí teve o episódio do engasgo. Exato. Aí a gente foi pra casa. Aí já, amamentou, assim, a coisa da amamentação de gêmeos sempre me dá uma curiosidade. Sim. Como é que faz? É um peito pra cada um peito e meio pra cada um? Como é que funciona? E deve ser os dois juntos, né? Então, por muito tempo foram os dois juntos. Eu consegui fazer uma amamentação exclusiva até 100 dias deles. Nossa, parabéns. Eu fui, assim, muito Guerreira. focada. Eu tava muito determinada a... E eu também, assim, tive muito leite, né? Isso Facilita. proporcionou Claro. com que eu conseguisse. Porque tem gente que tá muito determinada e não tem leite, é isso. Verdade. E aí o que eu falo é que o melhor caminho é o caminho que o seu bebê tá bem. Então, se o seu bebê tá precisando de complemento, complemente com fórmula. É isso, a Claro. fórmula tá aí pra ajudar. Lógico. Né? É muito importante o aleitamento materno, acho que a gente tem que ter essa consciência, mas o bebê bem é prioridade. Então não dá pro bebê ficar perdendo peso só porque você quer porque Não quer pode. fazer um aleitamento materno. Mas os meninos foram até 100 dias. Muito bom. E eles até hoje, né? Eles Mamam juntos. Então, aí agora eles começaram a ficar muito grandes e aí um puxa o cabelo do outro, puxa a orelha, enfia o dedo no olho. Isso deve ser Que muito legal. delícia, É uma gente. loucura. Aí, assim, na hora Gente. que tá um caos, todo mundo gritando. Às já vezes gravou eu boto isso? os dois. Às vezes eu boto os dois, aquela confusão. Gente, eu queria muito ver um vídeo. E aí Eu vou um mostrar peito depois só. pra vocês. Aí, seu, geralmente, o que eu fazia? Eu não tinha assim, esse peito é do João e esse é do José. Não. Você ia todo Eu ia trocando. Até porque Uma mão a aqui, sucção outra deve ser mão. diferente, Diferente. né? Exato, Então, pra não... Mas assim, eles se satisfaziam com um peito seu? Sim. Você vê Ficavam que um peito bem. pra cada Ficavam filho é o bem. suficiente. Ficavam Que bem. coisa, assim. né? E eu ainda ordenhava. Eu tive hiperlactação por hiperestímulo. Porque os dois mamavam todas Muito. as mamadas nos dois. Então, E- eu tive mastite, Teve tive mastite? empedramento, tive. Eu também tive. Eu tomei No 4 Enzo. vezes anti-inflamatório. Até os 2 meses eu já tinha tomado umas 4 vezes, assim. Ai, é muito Gente, ruim, olha aqui, né? falando de mastite, a gente podia fazer já conversar com a doutora, Com a doutora. tirar todas as dúvidas Vamos. e voltar. Vamos. Pode ser? Pode, claro. Então tá bom, gente. Vamos Até falar com porque ela. ela é minha doutora. Eu tô sabendo! Ai, coisa mais linda. A gente já volta aqui, tá? Peraí. Peraí. Gente, com vocês, doutora Chegamos. Silvana Vasconcelos. Seja Ai, bem-vinda. gente, minha médica, a pessoa que viveu sobressaltada da minha gestação. Ela que fez meu parto, ela que tirou o Luca de dentro de mim, uma grande médica, grande conhecedora. E a gente está aqui falando hoje de um assunto muito importante, que é a mastite. O que é a mastite? Bem, primeiro, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. A mastite, ela é uma inflamação da mama, que ela pode cursar só com processo inflamatório ou pode evoluir para uma infecção. Então, tem vários sintomas, né? Normalmente, a mulher ela começa com desconforto, com dor na mama, pode ter um inchaço no local, um vermelhidão, um calor local. E aí, pode ou não evoluir para um estado generalizado. Começa a ter uma indisposição, começa a ter febre, e aí o médico tem que intervir, né? É mais sério o negócio. E, na verdade, o tratamento, desculpe, é com antibiótico. Não necessariamente. Não necessariamente. Depende do grau. Entendi. Qual que é- Depende da evolução. Qual que é a porcentagem de mulheres, né, de mães que apresentam a mastite? Bem, cerca de 1/3 das pacientes, em torno de 30% a 40% dessas pacientes. É bastante. Nossa, é bastante. Mas normalmente evolui muito tranquilo, né? Então, ou evolui espontaneamente, né, sem a paciente precisar tomar nada, fazer nenhuma medida, ou se precisar de uma medida mais simples, né, tipo compressa de gelo, um anti-inflamatório, não necessariamente precisa de antibiótico. Tem alguma forma de prevenir a mastite? Tem sim. Então, a primeira coisa que a gente fala é sobre orientação dessa mãe, né? No pré-natal e no pós-parto, sobre a amamentação. Então, a pega correta do bebê é muito importante, que previne lesão na mama. Tá? Então, depois que nasce, é muito mais fácil você orientar, né? Então, tem lá a equipe de enfermagem, tem o banco de leite, o próprio obstetra, quando vai passar visita, ou, se precisar, uma consultora de amamentação. A gente pensa também no sol, né, que aumenta a resistência da pele, usar um sutiã com uma sustentação maior,
né? E hoje em dia a gente tem o probiótico, né? Que Então é isso que eu queria te perguntar. Qual é a eficácia do probiótico nessa prevenção prevenção, exatamente? Então, o que a gente pensa sobre a mama? Então, a mama ela tem uma quantidade de bactérias, uma quantidade pequena de bactérias, mas tem uma grande variedade. E isso na mama normal, quando você tem a mastite, você tem uma redução do tipo de bactéria, mas aumenta muito a quantidade delas. Então, a gente fala que é uma disbiose. Então, existe uma alteração nessa flora. Se existe uma alteração nessa flora, dá para a gente pensar que um probiótico ele pode entrar tanto na prevenção quanto no tratamento, para tentar manter essa flora normal. Então faz muito... Entendeu? Gente, basicamente dá pra gente comparar com flora vaginal. Exatamente. Porque o Flora probiótico intestinal. super Isso. funciona. isso. É É uma refação da flora, Sim, mais ou menos. sim. Na prevenção, tentar não deixar essa flora mudar e, se essa flora mudar, tentar trazê-la para o normal. E eu fiquei Você poderia o quê? ter, ó. Uma elefantíase praticamente no meu peito. Teve? Tive. Com o Enzo, nossa senhora. E tive um pouquinho... Mas foi leve, quase, né? Foi leve. Quase tive, mas ela segurou tudo e eu voltei pra trás. Muito obrigada. Muito esclarecedor. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Obrigada Também, por ter vindo, viu? Obrigada a você. Vamos voltar Vamos, agora? vamos. Licença, viu? Beijo, Sil. Beijo. Ah, gente, vocês doutora gostaram? Silvana é vida, amo. Adorei ela sabe conhecer tudo, ela, amor, viu? ela é incrível. Peraí. Ela segurou uma pemba, tá, minha? Nossa senhora. Ai, deixa a gente agora falar uma coisa Tô importante. escutando barulhinho. Olha o barulhinho, colinho de mamãe, ai. Aí vem a novidade que vai chocar, Tatá. Mostra pra eles a novidade. Está aqui, ó. Tem até dancinha. Chegou uma Materna Optilac, uma belezinha. Olha, que em sua formulação conta com probiótico lactobacillus fermento, que pode ajudar a reduzir o risco relacionado à mastite. Não é maravilhoso, Não, gente? eu tô muito chocada e muito feliz também com essa novidade e de poder comunicar para vocês em primeira mão. Sim. Basicamente, gente, o probiótico, ele promove uma microbiota mamária saudável. Tá vendo? Aprendi aqui com a Nossa, especialista. tá chique. E o que me deixa mais feliz ainda é que ele se torna um grande aliado nessa fase da amamentação. Ou seja, o probiótico, ele é importante para as mamães e, consequentemente, para os bebês também, né? Lembra aquela coisa? A gente precisa estar bem? Para os nossos filhos estar bem, né? Lógico. Já sabe. Também. Tá, e tem mais novidade também, gente. Você viu que as embalagens estão de carinha nova? Ai, eu amei, achei fofo. Olha, Tá lindo voltamos mesmo. bafônicas nessa sexta temporada, hein? Vocês estão percebendo, né? E não acabou. Olha que também continua com a gente. O cupom mais bafônico deste canal também. Não, Materna e Pod 30. O nosso cupom é de 30% de desconto, gente. Gente, continua enlouquecendo! Continua louco. E só lembrando que esse cupom só é válido nesse QR Code que tá aqui na tela e no link que tá aqui na descrição do vídeo para a linha materna, tá, gente? Esse produto, ele será uma revolução. Vai pra ser. gente. Só a Nestlé Materna tem isso e é repleto de ciência pra gente, né? Pra nós, mulheres e mamães. Então, obrigada, Nestlé Materna, por lançarem produtos tão importantes para todas as mamães. A gente fica muito feliz e animada com essa nova Animada, temporada. estamos Vocês perceberam animadas. até os looks, Não, a né? gente tá, ó, a gente pode cantar, a gente é uma dupla. Ai, ai, ai. Uma loucurinha. Bom, vamos voltar pra menina Vamos. Clara. Eu queria falar da mastite, que eu tive a mastite com o Enzo. Porque eu produzia 4 vezes mais do que ele mamava. Ou seja, eu podia ter gêmeos. Exato. Que eu ia dar conta. E ia Esse sobrar. peitinho que ninguém dá nada por ele virou uma coisa, amor. O maluco eu apoiava o queixo, sabe? Uma loucura. E eu não sabia que eu tinha Sim. tanto leite assim. Então, na verdade, eu tinha que amamentá-lo e tirar leite. ordenhar. Só que eu não sabia disso, ordenhar. Então, me deu uma mastite absurda. Fiquei mais dias no hospital por causa disso. Sim. Meu peito empedrou Ah, deu completamente. mastite no hospital. No hospital, a primeira vez. Depois tive mais Caraca. 2 vezes. Mas olha só, deu a mastite. Acabou de nascer já. Amor, veio eu leite. acordei, eu tinha uma prateleira aqui. Eu falei, o que é isso, gente? Essa dinâmica da pojadura, né? Tem Eu todo tive no esse- hospital também. Você teve? Tive e foi surreal, só que eu fui muito preparada para amamentação. Eu fiz curso, eu via tudo, eu lia tudo, porque eu falava, eu quero amamentar, de qualquer maneira, eu quero. Então,
Eu E fui aí eu muito já no tava, escuro. assim, prevendo tudo. Só que eu cometi um erro, que essa é uma dica muito boa que eu dou pra todo mundo, no hospital, usar top de academia. Ah, pra Porque aí segurar. você segura e não vem com tudo. verdade. E eu tava o quê? Com o bico do peito machucado. Falei, gente, vou dormir assim, né? Pronto, Nossa, acabou. com peito Dormi sem solto. sutiã, com o peito solto. Eu acordei à noite tendo calafrio, o negócio latejando. Falei, que dá é isso? calafrio, febre, Eu Aí tive a febre. sorte foi que, na hora, eu já sabia massagear. Aham. Então eu fui no chuveiro. Eu tive parto normal também, né? Sim. E aí eu tava muito de boa. Então eu fui no chuveiro, Sim. fiz a massagem, desempedrei tudo, fiquei de boa. Ai, que massa. Eu mesma consegui. Eu não, eu tive 2 vezes, aí que eu descobri que eu tinha que ordenhar. Aí comecei a amamentar uns bebês na maternidade, uns bebês prematuros que tinham nascido. Sim, mãe de leite, né? Mãe de leite, Você que doava não pode mais hoje em dia, né? É, Mas na época exato. podia. E aí eu amamentei 2 crianças. Ah, no seu peito É, mesmo? no meu peito Ai, mesmo. gente. É. Foi É legal. emocionante, Foi uma vai, experiência imagina. fofa. É lindo. Poxa. As meninas também, a Carol e a Sofia, elas tiveram... Ah, ainda tem esse detalhe. A Carol e a Sofia... As irmãs do André. Uma gêmea da Luísa, a Sofia é gêmea da Luísa e a Carol é a gêmea do André. Aham. As irmãs, que não são gêmeas, elas tiveram bebê, elas entraram em trabalho de parto no mesmo dia. Chocada essa família. Uma nasceu dia 24, a outra nasceu dia 25. Eu tô chocada. E aí, quando a Carol veio pro Muita ligação. Brasil, a Sofia amamentou a Mona, a Carol amamentou a Zoe. Tipo, elas se Elas amamentavam. Uma compartilhavam. amamentava o filho do... Elas do... se amamentam. Mas olha aqui, fala da questão da amamentação. Então, você não foi preparada, você Cara, nem... o que aconteceu, assim? Eu fiz todos os cursos, li tudo, vi tudo. Aí eu estudei muito sobre gravidez gemelar, de múltiplos, enfim. Só que a amamentação em si, eu não sei se é porque eu não via muitas pessoas falando da dificuldade. Eu achava que o único problema da amamentação seria não ter leite. E não ter leite demais. Eu não sabia que rolava essa dinâmica do tipo empedrar, calafrio, mastite. Eu tive muito Febre. ducto obstruído. Os meus ductos obstruíam. Aí, assim, um peito meu ficava aqui duro, eu não conseguia nem tocar, e o outro normal. Então, assim, eu tive umas questões que eu não Isso mesmo amamentando nos dois peitos o tempo Exclusivo. inteiro. É. Só Gente, que aí é que tá. é que- Esse foi também o problema. Porque eu estimulava muito o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que estava aliviando, estava estimulando. Entendi. Entendeu? Sim. Aí eu E falava, cada cara, e peito, aí? cada peito tem uma vida própria, É. né? Eles Não, são você não sabe. independentes. Eu amamentei a Bia até 1 ano e meio e o Caio até 1 ano e 3 meses. Só que, nos dois, no final, um peito parou de produzir leite. Eu ficava monoteta. Juro, meu peito é minúsculo. E um ficava assim, uma muxeba, murcho, e o outro deste tamanho. Eu só parei de amamentar porque eu aguentei acho que 1 mês e meio, 2, assim. Porque eu falei, não, gente. Mas Tava isso no, deformadinha, mas no né? final, né? No final, Ah, no que final. bom que foi mais pro final. Foi, porque- É. No resto foi. No começo foi Gente, que engraçado. triste. Isso da amamentação é uma dinâmica que, assim, eu não vejo muita gente falar na internet dos desafios de quem tem muito leite, de quem tem... Sim. Sabe? É uma coisa que é meio velada, sei lá, o povo não se preocupa muito com parto e pouco com amamentação. É porque quem tem muito leite também acaba tendo culpa de ter muito leite, porque tem gente que não tem. Então é uma essa coisa também que é dinâmica. meio escondida, porque isso é um privilégio, na verdade. Sim. Genético, sei lá, entendeu? Porque, por exemplo, a minha mãe não me amamentou porque ela não tinha leite. Minha avó também não teve leite. Minha irmã também não. E eu era uma Sim. vaca leiteira, assim, Sim. tipo... Então, sabe... E ainda tem uma outra coisa, né? Que tem gente que consegue super amamentar o primeiro filho e às vezes o segundo não. Cada Não é uma tudo regra, muito né? único, É né? Eu muito acho que único, também tem muito a ver com... O momento. Exato. Quando você tá, assim, às vezes no primeiro filho você tá muito estressada e às vezes não tem, no segundo você já tá mais relaxada, você já tá assim, do tipo, se eu tiver ótimo, se eu não tiver tudo bem, e aí acaba que flui melhor. É verdade. Ou ao contrário, né? Às vezes no primeiro você tá muito ali, você tem tempo pra ele, você consegue se alimentar melhor, enfim. Ter uma Mas- dinâmica melhor no segundo, já tá um estresse, você não tem. Eu acho que depende muito do... Amamentar, eu acho que depende muito de um contexto geral, assim, Também. não Sim, só são única, vários exclusivamente pilares, da mulher. Mas é que você também não tem essa experiência, porque eu tenho 2 Não sei- filhos eu não sei juntos, como- né? nunca vou saber como é ter só um. É tipo Exato. a minha sogra. Você não quer ter mais? Não, mas aí, ainda que eu tenha um, eu já vou ter 2. Então, tipo, não vai ser um único, É, sabe? claro.
Não vai ser o Não primeiro vai ser, filho, não vai né? ser assim, eu não tenho outros filhos. Esse vai ser o único que vai ter minha atenção. Não vai Entendi. ser já meio, eu acho que meio caos, assim. Entendi. Eu quero ter mais uns 2, assim. E Que quem sabe vem de delícia! novo o negócio de gêmeos, né? Será? Tomara. Agora eu vou tentar natural, porque falam que depois que você meio que abre o caminho, né, com a FIV, tem chance de... Como eu não tenho nada, nenhuma questão que impeça a gestação, pode ser que aconteça de forma natural. Vou esperar aí um tempo Ah, pra ver se Vai se esperar, vem. né? Porque senão vai virar uma loucura a sua É, vida. não, é. você não. tem ideia de, assim, quanto tempo vai... Eu acho que eu, assim, vou esperar os meninos fazerem 1 ano pra conseguir pelo menos acompanhar essa primeira fase, dar uma atenção pra esses primeiros passos aí. E aí depois... Vocês sabem que dizem que é depois de 1 ano que a gente volta a se reconhecer como mulher, a se reconectar com a gente, não com a mãe, Sim, sabe? sim. É um Eu ano diria depois. 2 anos. Sério? É o que eu sinto nas 3 gravidezes, assim. Eu só consigo voltar mesmo a mulher, a pensar como mulher, Sim, fisicamente, tudo. Pele, sim. da barriga, tudo, assim. Eu acho que 2 anos. É É. o tempo que você né? realmente volta. É muito também, né, particular, assim. Tem Exato. alguns... Cada Mas a um questão tem- hormonal é Não, 9 surreal. meses, esquece, porque o 9 meses é a volta, Sim. não de como você era, mas a volta da gravidez. Sim. Né? Você demorou 9 meses para Pra- ir, demorou exato. 9 meses para Pra voltar. voltar. E como foi a questão até estética corporal pra você? Porque você sempre foi uma pessoa muito saudável, E né? você malha muito, né? Sim. Muito... Você tem um treino ótimo na internet. Sim, a com gente tem a com o plataforma, André, né? então a gente... Que legal. Eu vivo, assim, né, uma vida muito saudável, Sim. digamos assim, né? E eu treino bastante, fiz atividade física até finalzinho da gestação. Isso faz bastante diferença. Nossa, muita. Mas engraçado, eu achei que eu fosse voltar mais rápido. Não sei, assim, não sei se a gente também idealiza uma coisa e aí você acha que... Mulher, né? você teve gêmeos, tá? Só É, queria tá, te só pra te contextualizar. lembrar. Aí agora, olhar assim, caindo na real, eu falo, gente, não tem como você ter a sua vida, até porque nem o seu tempo mais é igual, assim, para as Exato. coisas que você consegue fazer. Tipo, eu faço o que dá. Nem teu corpo, você tem que ser muito É, gentil, exato, agradecer muito. exato. E é uma Você fase, criou, né? Gente, Sim, você sim. criou um ser humano inteiro, entendeu? Aí no Dois início, pulmões. no início eu tava mais, assim, estressada dois com seres isso, humanos. assim, digamos assim, de tipo, quando eu vou voltar, mais do que o corpo, mas assim, quando eu vou voltar pra minha vida. Isso, assim, não vai voltar, querida. Você vai ajustar. Aquela vida não volta Exato, mais. você vai ajustar um novo mood, uma nova realidade, um novo contexto. Né? Eu tô me conhecendo como mãe, o André tá se conhecendo como pai, a gente tá se conhecendo como família. Claro. Então é uma coisa muito assim, são É muitas novo. coisas para muitos pratinhos assim. Eu comecei a ficar mais relaxada com isso de uns 2 meses pra cá. Assim, os 3 primeiros meses eu tava assim, meu Deus, eu tenho que voltar a treinar, eu tenho que voltar à minha rotina, mas eu não consigo, porque a minha prioridade é aqui. Aí eu tava com os meninos, eu falo, gente, tanto faz, Não eu não precisa, quero, é. Aí, sei lá, eu ia dormir, deitava na cama e falava, não, gente, que isso? Eu conseguia fazer tudo ao mesmo tempo e agora eu não consigo. Aí eu acordo, fico com eles, ai, não, mas eu quero... Tipo assim, é uma coisa muito louca. É exatamente isso. Você E fica sobre... assim... Agora eu quero perguntar sobre a manobra. O que aconteceu, né? Quando você aprendeu, porque quando que você fez esse curso? E também, se você sabia da questão do engasgo com leite, porque meu maior medo na maternidade inteira é engasgo. Então, eu assim, eu também. sempre tive essa questão da manobra e tal, nunca precisei fazer, graças a Deus, mas eu não imaginava que também engasgava com leite. Então, isso foi uma coisa que o André falou. Como assim líquido engasga? Porque ele achou que só o sólido engasgava. Mas não é, né? Não é. E aí, eu sempre fui muito curiosa para as coisas, né? Assim, então, eu já tinha visto na internet essa manobra várias vezes, já tinha feito curso de primeiro socorro online mesmo, primeiros socorros online. Então, eu já tinha uma ideia da manobra. Em dezembro, né, os meninos nasceram em abril. Em dezembro do ano anterior, a minha avó engasgou no Natal na minha casa. Nossa. E aí, o meu irmão fez a manobra nela. Então, Que é a assim, mesma. Que não é a mesma, porque a partir de 2 anos muda, né? Acho que depois de 2 anos é a mesma.
se eu não me engano. Mas Você até 2 apoia anos... a perna atrás, é esse? Como é que você Não, vai é por trás? aqui, assim. Ah, que é, você com pega... a mão, não. É. Aí você faz. O do bebê, você tem que virar ele, É. dar uns tapinhas. Aí é um pouco diferente, muda. De bebê para adulto. Mas eu já tava, assim... Não é pressentindo, mas eu já tava muito, muito atenta. Sabe? Eu já não era uma coisa que eu falava assim, é muito difícil de... Porque todo mundo fala assim, gente, quando que isso vai acontecer comigo? Não vai acontecer comigo. Ou então as pessoas falam, eu não vou nem aprender, porque se acontecer eu não vou saber fazer. E, cara, você ter a informação é muito importante. Muito Independente de você acha que você não vai conseguir fazer, sabe? Não, e outra Tem que uma você informação. você no anda na rua. desespero, vê você as- pega a Exato. criança pelo pé e faz assim, Sim. pelo amor de Deus. Mas você vai também salvar. você vive em sociedade, alguém Claro. do seu lado pode, Eu pode falo afogar, que né? depois do que eu vivi, eu falo que primeiro socorro tinha que ter ser matéria escolar. Com certeza. Porque o filho mais velho tem que saber salvar o irmão, tem que saber salvar um coleguinha, uma funcionária de casa, um vizinho, todo mundo. Primeiros socorros, assim, é o básico. Tinha que ser matéria escolar, assim, desde muito novinho. Também Porque acho, concordo. ninguém tá livre disso acontecer. E, assim, não tem tempo, gente. Não é uma coisa que, assim, eu vou sair correndo aqui pela vizinhança, vou ligar e alguém vai me acudir daqui a Não. 5 minutos. Não existe isso. Sabe? O bebê morre, assim, em 1 minuto. Então, credo, você Deus tem me que livre. saber fazer. E eu moro afastado. Então, quando eu engravidei, eu já tava assim, eu vou saber fazer qualquer coisa de primeiros socorros, não só a manobra, mas qualquer coisa de primeiros socorros, porque eu não tenho o tempo de sair daqui e encontrar com alguém na civilização, entendeu? Então, assim, eu já tava muito ligada. E quando aconteceu, no dia anterior, Foi com quantos meses, desculpa? foi com 40 um dias, mês e foi pouco. muito pouco. Foi muito, ele era muito pique-tchutchuco. E não foi mamando, foi depois de mamar. Olha que loucura. Já tinha 1 hora que ele tinha mamado. Nunca ouvi falar Será que foi o disso. quê? Refluxo? Foi a hora de arrotar? Então, Pode ser. eu não sei, porque ele tava com... A gente tava na dinâmica do banho e ele tava numa posição que ele sempre fica com o André. Então, o André... De bruços. Exato. Tipo, de ladinho, assim. Então, o André falou que ele ouviu um... assim, tipo... E só. Aí ele, tipo, olhou assim. Quando ele olhou, ele viu que ele tava assim... Sem conseguir respirar. Exato. E aí, o vídeo, sou eu dentro do banheiro, assim. Eu, inclusive, tô com o peito de fora no vídeo. Eu embacei um pouco. Porque eu tava... Amamentando o outro. Não, eu tava ordenhando. Então, eu tô com o peito de fora, assim, organizando as coisas do banho deles. Aí o André fala, amor. Quando ele fala, amor, eu chego e aí eu vejo ele já tá, assim, vermelho, ficando roxo. Pelo amor de Deus. Já com, tipo, líquido muito espesso na boca, voltando. E assim, com a mãozinha assim. E aí o André começa a entrar em pânico. E aí, na hora, eu nem penso 2 vezes, nem nada. Eu só... Foi o José, né? Foi o José. O João tava onde? No berço. No berço, tá. E aí você pegou. Aí eu peguei e comecei a fazer a manobra nele. E assim, no dia anterior, eu tinha assistido um post da manobra e tinha mandado para uma amiga minha de infância que tinha acabado de ter bebê também, para ela saber. Foi no dia anterior. Gente. Então, assim, tava muito fresca na minha cabeça a manobra, sabe? Aí eu fiz a manobra, eu precisei fazer umas 3 vezes, virar ele umas 3 vezes, ainda precisei enfiar o dedo na boca dele para tirar a gosma, que era um leite espesso, assim, porque não foi um leite fluido que tava ali, que tava mamando. Ele Sei, voltou, deve ter sido entendeu? refluxo. E aí, assim, foi um caos. Na hora o André começa a entrar em pânico, eu acalmo o André, tiro o cachorro. Assim, foi divino, porque assistindo nem eu tenho a calma que eu tive, nem assistindo, eu fico mais nervosa do que quando eu tava na hora. Que você focou no... Eu Exato. preciso resolver. E aí, não foi dando o que você sentiu? Eu sei que quando a gente passa por situações assim, né, a gente esquece, enfim. Mas o que você sentiu naquele momento? Porque você precisou fazer umas 3 vezes. Sim. Então, fez a primeira, não tá indo. Fez a segunda, não Sim. tá indo. Eu sabia que eu ia ficar fazendo até Dar certo. dar certo. Então, em momento algum você teve dúvida Não. de que a coisa Eu falei, funcionasse? eu vou ficar ali até... Aí o André ligou pro segurança do condomínio. E aí, por coincidência, a enfermeira... Porque eu tava com o peito obstruído, por isso que eu tava ordenhando com o peito de fora. A enfermeira tava chegando. Então, ela chegou Ela ajudou logo também. depois
que ele já tinha melhorado, ela chegou e aí ela mediu saturação e tal, tava tudo bem. Mas eu fiquei fazendo até ele voltar. Mas você via algum sinal de melhora? Então, ele tava assim, né? Ele e tava aí lutando também. aí eu fui tirando, aí eu vi que ele começou a ficar menos roxo. Aí ele foi voltando. Meu Deus, que desespero. uma loucura. Que desespero, gente. Olha, mas assim, com certeza acho que você acredita em Deus, né? Sim. Mas assim, eu Não. acredito tanto em Deus que eu acho que às vezes você, uma pessoa que tem audiência, que tem muitas mães que te acompanham, missão, às vezes precisa né? passar por isso Sim. pra realmente ensinar. Eu as falei pessoas, exatamente isso. Tinha que ser alguém que trouxesse visibilidade para esse assunto. Porque é muito importante, cara. E isso a gente acontece tem todos que, os dias. Exato, a gente tem Toda hora. que saber, tem que saber. E aí, na mesma semana, eu juntei todas as pessoas. A minha sogra, a babá, a funcionária de casa. Todo mundo que convive, que fica com a criança. Porque não basta só a mãe e o pai saber. Claro. Todo mundo que tá na casa precisa saber, entendeu? Aí eu chamei uma moça lá em casa que dá aula de primeiros socorros, dá curso de primeiros socorros para gestante e para quem acabou de parir. E aí eu juntei todo mundo que tem contato com os meninos e falei, todo mundo vai saber tudo. O que tem que fazer, se bater com a cabeça, se engasgar de novo. Porque é preciso que a rede de apoio saiba o que fazer nessas situações. Com certeza. Porque numa hora dessa, tá com a babá, ou tá com alguma funcionária, ou tá com a minha sogra, com a minha mãe. E aí, assim, até chamar, até vir alguém, Sim. Já foi. Entendeu? E às vezes no desespero a gente age errado, né? Sim, exato. Porque se a gente não sabe, não tem Dá- informação, o problema é a exato. informação. Dá pan, assim, muita gente me falou assim, ai, meu Deus do céu, eu nunca conseguiria fazer. Eu falo, cara, detenha a informação. Saiba fazer, porque na hora, assim, vem, sabe? Deus ajuda. É porque dá uma insegurança, assim. Por exemplo, eu Sim. sei fazer, nunca precisei fazer. Então, será que eu sei mesmo? Eu sempre tinha essa dúvida, claro, sabe? porque não Será tem o que eu- exercício, nunca fez. Nunca fiz, É. então e aí? Será que na hora eu vou conseguir É, fazer? Eu acho que exato. esse é o maior medo, né? Assim, será que eu vou conseguir agir da forma que tem que agir? Mas, cara, quando você vê o seu filho sem respirar e roxo, Você faz você tudo. simplesmente faz, É, sabe? exato. Então, Nunca mais se repetiu. nunca mais se repetiu, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, assim, estamos todos preparados. É o que eu falo, saber, assim, porque a maternidade traz muito medo, né? Assim, a gente fica muito inseguro de tudo, se tá fazendo certo, se não tá, se tá se alimentando, se não tá. E como é que você achou essa profissional que você chamou para casa? Porque isso é um toque legal Sim. para vocês em casa, né? Ela Quem dá puder cursos online, inclusive. Ela é ótima, maravilhosa. Depois eu passo contato para vocês. procurar na internet, de repente, Sim, né? ela é ótima, ela dá curso de primeiros socorros. E não só de primeiros socorros, mas assim, de prevenção de acidentes, sabe? Muito Ótimo. Isso é boa. muito legal, Ela é uma, muito uma boa. dica É, maravilhosa. eu também quero fazer. Ela é Eu ótima. acho. Ela dá vários toques, assim, de coisas que você nunca imaginou que pudesse acontecer. Então, até, assim, coisas básicas, tipo do preparo do berço, do preparo do banho, do pós-banho, né? De tirar, a gente sempre... Bom, lá em casa, como ainda é alto, a banheira acaba que às vezes fica com água, né? Isso é uma outra coisa muito importante. Ela falou, cara, nunca, nada com água, nem balde. Tipo, ela falou com as funcionárias, nada com água, não pode ficar nada com água. Terminou de dar banho, vira a banheira de cabeça para baixo. Terminou de limpar a casa, vira o balde de cabeça para baixo. Não pode ter balde, porque para uma criança engatinhar, cair, ficar preso, Claro. é assim. Então, coisinhas pequenas, assim, que todo mundo da casa que convive com os bebês precisam estar atentos. Porque, cara, acidente é um segundo. É um Quando a E gente criança menos cega, espera. né? Exato. Quando a gente menos espera. E acho que você ainda com 2, né? Sim. Você tá Gente. sempre, eu falo, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Eu nunca tô assim, livre. Eu tô sempre, tipo, com um ou com o outro. Ou aí você vai segurar um, aí escorrega. Porque com um a gente já fica Sim. sem tempo pra nada. Imagina Atrás com da 2. criança. Aí eu fico imaginando a minha cunhada com 3. Sempre. Agora, eu sempre, tipo, quando eu falo que eu tô passando perrengue, eu falo, meu Deus. Será Você que sabe dá que pra- tem uma pessoa com mais puxado que você, Exato, né? Exato. Será que dá pra amamentar Acho exclusivamente? que exclusivamente. Eu acho exclusivo não, porque... Não tem 3 tetas, né? Né? Não, e já começa assim, já nasce prematuro, né? Assim, é muito difícil uma gestação de trigêmeos chegar A termo. no finalzinho. Aí acaba que sempre vai pra UTI, aí já começa com a sonda. Aí, assim, também a mãe, o fato do bebê não estar já logo de cara sugando, já dá uma caída na produção. Tem que ter uma estrutura
de ordenha, eu nem sei, assim... E, é uma e assim, logística. se você pudesse dar uma dica pra mãe de gêmeos, o que você falaria? Que você acha que foi o mais importante até agora? Além da manobra, lógico. Primeiros socorros, assim, é o básico, né? Primeiros socorros, todo mundo tem que saber de tudo, assim. Todo mundo que tá convivendo com as crianças. E eu acho que uma boa dica, assim, é você se preparar pra amamentação. Porque eu não me preparei como eu deveria, assim. Eu não tinha ideia realmente de como seria. E você ter uma rotina ajustada. A rotina dos meninos, assim, a criança já precisa de rotina naturalmente. Com 2, se você não tiver rotina, Tá perdida. você não vive, você não come, você não toma banho, você não nada, entendeu? É muito difícil. E aí, às vezes, a gente fica assim, ó. Por exemplo, eu tenho 2. O José dorme muito mais do que o João. Então, Aqui acho que ele faz isso pra ajudar. Ele fala, Exato. ai, minha mãe, tadinha. tadinha. Tá puxado pra ela. Ai, vou Exato. ficar de boa aqui. deixa eu ficar tranquila aqui, que ela já tá muito prejudicada. O João é assim, pinga fogo o tempo inteiro, não para, grita, se vira. O João, quando o João mama e o José tá dormindo, cara, se eu não acordo o José num período ok pra dar continuidade na rotina, a minha vida vira Vira um um inferno. caos. Porque aí as mamadas não batem, os sonos não batem. E aí, assim, É um eu caos. não Você vivo. não bate. Eu não vivo. Não bate, não você fica não batendo. Eu não, bate. Não fica. eu não sento pra comer, eu não sento pra fazer xixi, Então, eu não aliás, eu tomo queria banho. te perguntar isso. Uma dieta para essa amamentação 100%, né, que você teve durante Sim. os 100 dias, você fez alguma coisa especial? Você procurou uma nutricionista? Você se alimentou de forma diferente por eles serem gêmeos? Então, eu sempre me alimentei muito bem Sim. e eu tive uma nutricionista que me acompanhou desde antes da gestação, né? Eu fiz um protocolo para desintoxicar, digamos assim, né, o organismo, tipo um protocolo detox, para ajudar na implantação e em todo o resto, na qualidade do ovo, na qualidade do corpo de uma forma geral. Então, foi uma dieta sem coisas inflamatórias, digamos assim. E aí, depois de um tempo, eu até tentei, teve uma época também que os meninos tiveram muita cólica e eu tentei fazer uma dieta também sem coisas que fermentem para ver se ajudava nas cólicas. Acabou que tem gente que tem super sucesso, né? Que com alimentação os meninos ficam sem cólica. Lá em casa o que resolveu mesmo foi posição de higiene natural com massagem e tempo. Foi o que deu certo com cólica. Mas eu sempre comi muito bem, sempre me alimentei muito bem. E nessa fase, ela pedia para eu suplementar em relação à proteína, porque eu não como nem carne, nem frango. Eu só como peixe. Entendi. Então, eu tinha, assim, prestava bastante atenção na suplementação em relação à proteína. E fazia uma dieta, assim, legume, Saudável. exato, Saudável. Comida de verdade. folhas, exato. Sempre comi muita comida de verdade, frutas, todos os nutrientes, tudo que eu podia de colorido, eu comia. Então, assim, foi mais por essa linha, assim. Eu E sempre você comi muito bem. continua nessa dieta Eu continuo um me pouco alimentando. mais... Não, você sempre se alimentou bem, mas é uma dieta... assim, com mais. Eu não deixo de ficar. Eu não falo assim, não, agora. Tipo, eu quero emagrecer, então Não eu dá, vou fazer não uma é o dieta. momento. Não é, entendeu? Então, assim, eu como. Tá, como funciona a rotina que você falou que tem que ser muito bem estabelecida? E aí, como você faz a questão da amamentação, porque você falou que agora não tá mais exclusivo, né? Conta tudo. Então, eu faço. Quando eu comecei com isso de hiperlactação, de ter muito, muito leite, e aí, assim. Chegou uma fase que os meninos estavam dormindo à noite e eu não estava conseguindo dormir porque eu tinha que acordar pra explodindo. Exato. Que loucura. Aí eu tinha febre, os meninos dormindo, eu só queria dormir e o meu peito, assim, vazando, jorrando. eu com Nossa, febre, e quando fica um calafrio. peito em cima do outro, você tá de lado, e aí Não. apertando aqui na cama e esse aqui apertando Eu não esse? sei o que é pior. Aí vai... Já- tudo. já- Eu não Jorra sei o que é tudo. pior, se é de lado que acontece isso, ou frente. virado pra cima, que aí os dois espalham e aí... Eu não sei, assim, eu não sei o que é pior. É uma logística. Então, quando eu comecei a ter essa questão de ter muito leite, aí ter febre, empedrar, e ducto obstruído... Aí a minha médica falou, olha, Clara, você já fez um trabalho lindo, maravilhoso até aqui. Pra você ter qualidade de vida, porque aí se você começa a não dormir... Ah, não acabou. Exato, e ela falou, uma vez que você começa a ter mastite de repetição, se der abscesso,
é hospital. Cirurgia. E aí é que você não aumenta mesmo, entendeu? Então, assim, eu precisei fazer esse ajuste para eles estimular menos a produção. Porque tinha outra coisa, era assim, então, já que tem muito leite, ordenha o máximo possível para tirar leite. Mas não é isso, é porque você hiperestimula. Exato, quanto mais eu ordenho, mais eu tô estimulando. Mas então, ordenha- Duas crianças mamando e a ordenha. Mas Exato. ordenha com máquina, porque massagem ele Então, funciona, aí, né? Funciona, mas ainda assim é ordenha de alívio, né? Era só uma ordenha só para esvaziar um pouquinho. Mas aí você não esvazia o peito, Tudo, entendeu? Você esvazia só um pouquinho para você conseguir dormir, que era o que eu fazia de madrugada. Eu botava a bomba manual, que é aquela bomba que só faz uma leve sucção, que não fica tanto estímulo. Aí tirava um pouco e aí voltava a dormir. Mas aí eu comecei assim, cara, eu preciso pensar de que forma eu vou fazer isso, de que forma eu vou conseguir unir, continuar amamentando, ter uma vida, equilibrar os pratos, né? Eu falei, bom, então agora, à noite, aí a minha consultora de amamentação falou, olha, o nosso corpo é muito inteligente. Se ele perceber que à noite ele não tem estímulo, ele vai começar a produzir menos à noite. Então, o que você vai fazer? Você vai introduzir a fórmula à noite. E aí era o meu braço, assim, eu já tinha chegado muito no que eu gostaria de aumentar. Gente, 100 dias é excelente. Aí Nossa, eu falei, eu vou botar a só fórmula à aplausos. noite para pelo menos eu conseguir dormir a noite toda. Não, se você não dorme, você também não vai ter leite nem É de isso. dia, nem Exato, nunca. e nem Esse que é o energia, problema. assim, sabe? Eu já tava começando a ficar muito cansada, assim, muito esgotada. E emocionalmente também, sabe? Porque eu tava assim... a minha sensação era que eu tava fazendo tudo que eu podia e ainda assim tava faltando alguma coisa porque eu tava atendendo a todos e não tava conseguindo Olhar pra ter você. um sono, sabe? Então eu comecei a entrar num conflito muito grande. Aí eu ajustei no primeiro momento fórmula à noite. Aí foi ótimo. Depois de uns 35 dias, assim, meu corpo começou a ajustar e à noite eu comecei a não vazar. Eu acordo com o peito bem cheio, mas eu pelo menos não acordo com dor, com febre. Então, eu consegui ajustar isso. E aí, agora, há pouco tempo, eu comecei também a fazer fórmula em alguns períodos do dia que eu precisava ficar fora. Então, às vezes, eu dava um pouquinho de mamar antes de sair, complementava com fórmula, Perfeito. os meninos completavam, a minha babá completava com fórmula, e aí eu ia fazer algum compromisso. Hoje, por exemplo, você fez isso. Exato. É. Hoje eu fiz isso. Então, eu tô fazendo assim, eu tô começando a entender esse meio do caminho, né? Um lugar onde os meninos estão bem atendidos, porque né, o leite materno continua... insubstituível. Exato. E agora eles fazem... Quarta-feira, eles completam 6 meses. Então, assim, eu tô começando agora a entender equilibrar um pouco também o meu prato tá começando a... Fica mais cheio Exato. do seu lado. Eu falei, eu tava falando isso, né, antes de eu confirmar que eu vinha pra cá. Eu falei, nossa, eu queria muito ir, eu acho muito legal, admiro muito as meninas, é um lugar de muita informação. E aí eu vou deixar de ir sabendo pra passar que essa informação tão entendeu? importante. Sabendo que os meninos também estão assistidos. Aí eu falei, não, eu vou, e aí a gente faz isso, a gente vai tentando, isso. assim, né? Porque hoje em dia a gente tem que ser de tudo um pouco. E aí eu vou tentando equilibrar ali, me encontrar também nesse meio do caminho, que eu, né, acho que também eu já enxuguei bastante coisas antes de engravidar. Eu já tava com essa cabeça de, tipo, eu vou fazer só o que me Der pra realiza. fazer. E o que me realiza, porque eu sei, hoje, assim, eu vejo que o tempo que eu não tô com os meninos, eu tô fazendo alguma coisa que Te me dá prazer. preenche. Entendeu? Então eu só faço coisas, assim, realmente que façam sentido. Eu ia te perguntar isso, como é que você equilibra, né, Sim. a sua vida de influência, de Sim. trabalhos que Empresária, você né? tem, de empresária, com a sua vida de mãe de gêmeos. Eu entendi, assim, que não dá pra gente ser 100% tudo. Então, assim, eu escolhi realmente. Isso é uma coisa que a gente tem que ser muito racional. Quando a gente, né, vira mãe, acho que uma das maiores frustrações é essa. A gente não tá preparada pra abrir mão da gente no primeiro momento. Não tem jeito. Mas Não você é muito tem prática, jeito. né? Sempre fui. Eu acho você muito... Gente, Sempre é isso, fui. é isso. É isso. Então, assim, eu sabia que os 3 primeiros meses eu falei, eu vou me preparar e eu vou mergulhar e eu vou viver os 3 primeiros meses dos meninos, os meninos.
Porque todos os meus outros projetos, graças a Deus, podem esperar. Os meninos só vão ter 3 meses agora. É verdade. Então, assim, eu não vou perder essa fase dos meus filhos. Eu vou mergulhar, eu vou viver isso, vou viver todos os perrengues. Isso não significa que eu tava sempre linda, maravilhosa, acordando cheia de energia. Uhul, vou cuidar dos meninos. Não, tinha dias que eu falava, meu Deus, o que eu fiz? Tem dia que não, Tipo, não é onde fácil, eu tava não. com a cabeça. Mas aí vai ajustando, entendeu? A gente tem dias bons, dias ruins, mas saber que a maternidade é abrir mão, sim, da gente em algum momento, não dá. Porque não é tem tudo isso muito confuso. Por exemplo, eu que tenho um filho de 27, uma de 21 Sim. e um de 1 ano e 8 meses, eu te digo que eu perdi aos 30 anos quando eu fui mãe do Enzo, aos 36 quando eu fui mãe da Sofia, muitas coisas deles. Sim. Porque a minha carreira Sim. tava bombando. A gente, quando tem 30 Sim. anos, a gente quer estar em 16 lugares Sim. ao mesmo tempo. Mas então você tem 30 anos ainda, né, Cláudia? Então, eu tô muito cada hora num lugar. Mas hoje é diferente a qualidade e eu me arrependo um pouquinho de não ter estado mais com eles. Também não teria construído a carreira que eu Exato. construí. E também tem uma hora que eles vão embora e você fica com o quê? Sim. Com a sua vida, com a sua carreira, com o seu Mas aí casamento. Deus deu o Luca pra você fazer diferente, ó que bem. Mas sabe, é sempre uma Eu acho celeuma, que- assim. É e uma assim, coisa. não adianta. A gente tem que ter essa consciência. Eu acho que a partir do momento que a gente faz escolhas de forma consciente, do tipo, eu estou escolhendo isso. Isso. E não assim, eu não tenho escolha, eu caí aqui nesse lugar, eu tô frustrada, Eu tô tô bem Que chateada. acontece, né? Que acontece. Sim, Mas não, eu acho que esse é o pensamento, assim, é você escolher e você ter a consciência disso. Eu escolhi viver a maternidade nesse momento, dessa forma. Graças a Deus, eu tenho o privilégio de poder fazer essa escolha. Agora, gente, é o que eu sempre digo. Se você quer ser mãe, mas dentro do teu coração mesmo, não é por ninguém, não é pra ninguém, é por você. Seja, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora, se você quer mais ou menos, não tenha. Sim. Porque querendo muito, é um É perrengue, muito difícil. muda É muito tudo, difícil. é complicado, é maravilhoso, mas é complicado. Sim. E isso que a gente tem muitos privilégios, né? Então, Exato, Então, exato. É. Agora, as pessoas que caem ali de paraquedas, ou porque o marido quis, ou porque a família desejava, e você fica ali sendo mãe sem querer ser mãe, é muito complicado. Uma coisa que eu falo muito é que, assim, as pessoas falam, porque mostra a maternidade real, mostra isso, mostra aquilo. E agora, assim, com a visibilidade, né, que a internet dá e a gente acaba que está muito exposto, as pessoas não conseguem entender que a maternidade real, ela é individual. A minha maternidade real é uma, a maternidade real Eu não sua é concordo com esse termo, outra. não. É tipo, é assim, isso de maternidade real, para quem? Eu tenho uma super estrutura. Quando eu tive os meus filhos, Você eu se tive... organizou pra isso. Exato. Financeiramente eu estava estabelecida, eu estava no melhor momento do meu casamento, eu estava querendo muito, eu acho que isso é totalmente diferente do que quando acontece sem querer. Então, assim, a minha realidade materna vai ser uma totalmente diferente de uma menina que com 20 anos teve sem querer, sem estar casada, sem ter uma vida estruturada. É como se a sua vida Entendeu? É bacana diferente. de mãe não pudesse ser exposta porque não parece real. Exatamente. E o real é só exato. o perrengue. Eu não é senti só num isso. certo momento que eu era obrigada a Dividir os seus... não odiar a maternidade em algum momento. Entendeu? Tipo, eu me senti pressionada do tipo, eu preciso mostrar algo ruim pra ser real. Que loucura Sabe? isso. Sei. Sendo que a dificuldade, ela existe. E eu mostro a dificuldade. O meu ponto é que o meu olhar para a dificuldade é totalmente diferente. Porque eu tenho muitos privilégios. Porque eu tô casada com um cara que é muito parceiro. Que eu não falo que ele ajuda, eu falo que ele é um pai participativo. Ele é um pai. É isso. Né? Ele não é um pai que ajuda, ele é um pai que vive a paternidade. Então, assim, a gente tá muito junto, a gente tá muito unido. Eu tenho uma estrutura familiar muito grande também. Eu tenho uma estrutura que, né, uma rede de apoio paga muito boa também. Então, a minha realidade é totalmente diferente da realidade de outras pessoas que não estão nesse momento. Então, E eu você não acho tem que- culpa sobre isso. Não, Exato. é isso que é. Entendeu? Parece que você tem que estar sempre no sofrimento, sempre na dor. Exato. Eu senti que pra era que seja era real, assim, e não é isso. Parece que, assim, na internet é assim, quem tá mais lascada.
é a que tem a maternidade real. É. Quem tá mais, Sangue, Eu né, amor? eu parei de postar Sangue. muita coisa por conta disso, sabia? sabe? É. Aí eu fico, cara, será que eu... E aí eu fico assim, cara, será que eu tô louca mesmo? Será que eu tô... Que eu Ai, realmente só tô posto as gracinhas romantizando... agora, só assim, pontual, E tô- porque se você vai realmente Se mostrar... aprofundar. É aí muito tem um- doido, é muito doido isso. E aí, assim, eu falei, cara, eu vou continuar aqui na minha linha, mostrar a minha vida, mostrar a minha realidade. Essa é a minha realidade. Eu não tenho o que fazer, não tem como mostrar a realidade da vizinha. A minha realidade é essa, entendeu? Exatamente. Então, essa é a minha maternidade real. Com Não, os e meus vamos perrengues te ali. aplaudir, porque você tem uma realidade linda, você tem filhos maravilhosos, você amamentou 100 dias só no peito, continua amamentando, é louvável toda a sua trajetória, Obrigada. saiba disso. Inclusive, é tão inspiracional a sua gravidez e a sua trajetória, que é bacana você poder mostrar a maternidade do lado positivo e que ele tem o lado positivo. Então, você, mamãe que está aí desesperada, na luta, hormonalmente completamente desequilibrada, porque é isso, não adianta, vai passar, as coisas vão se acalmar, né? A sua história nos inspira a ver uma maternidade mais positiva, mais real. Então, na verdade, a maternidade não precisa ser só negativa. Sim. Se você tem recurso ou não, ou se você tem uma babá, ou se você tem uma mãe, ou se você tem uma irmã, ou se você tem uma vizinha, alguém que possa te estender a mão nesse momento conturbado. Esse lugar aqui é um lugar que a gente traz informação. Então, né, muitas vezes esse lugar de privilégios, de ter informação, eu acho que também é legal compartilhar essas informações. Eu falo muito sobre rotina do sono, falo sobre os primeiros socorros, tudo de novas informações, de salto de desenvolvimento. Os meninos fazem fisioterapia, porque o José nasceu com torcicolo congênito. Então, eu falei disso e várias mães falaram, meu Deus do céu, nossa, eu percebi isso no meu também, caramba, eu nem sabia que existia. E o que é isso? É como se fosse um torcicolo mesmo, que ele nasce com um torcicolo Mas por ele conta tem de uma dorzinha? posição. Então, eles não, eu acho que eles não sentem dor, mas é como se eles fizessem adaptações. Então, a criança que tem torcicolo congênito, às vezes vai fazendo adaptações e aí deixa de desenvolver ou então mama com muita dificuldade. Tem uma série de desdobramentos. Tudo assim. ligado. Até Tá- a questão da posição pra dormir pode Sim, amassar a cabecinha. Sim, exato. Porque foi a posição, provavelmente, que ele foi gerado. É, e que ou ele que ele se ficou no acomodou. canal. É o entendeu? José? Tudo é o José. O que gente, ficou ele coitado. ficou embaixo? É. Tudo, José. O João ficou aí em meu cima Deus. numa boa. Nadando, amor. Ele Exato. tava ali nadando. Então, por de isso que boa ele é na mais lagoa. agitado, porque ele tava lá na estação. O José tava assim, gente, vai logo, que ele tá aqui, ó, em cima de mim. E é isso, assim, acho que trazer informações. Eu sempre falo isso, gente, acompanhem pessoas que tragam informações pra vocês, que te inspirem a um lugar, que te tragam uma vontade de viver, um gás, uma luz no fim do túnel. Porque, né, assim, a maternidade, por si só, ela é desafiadora. Super. Porque a gente tá se encontrando dentro de um corpo que também tá tentando se encontrar, numa família que também tá tentando se encontrar. Tá todo mundo ali no É novo pra todo vulco, mundo, né? no caos, entendeu? Então, se a gente tiver um olhar mais denso, acho que tudo fica mais down, né? Tudo fica mais desafiador. Exato. Trazer... eu falo isso desde muito do início, assim, quando eu tive a gestação que não foi pra frente, quando eu fiz a FIV que não deu certo, eu acho que ninguém escolhe passar por algo desafiador. Um câncer, perder uma mãe, perder uma gestação, mas acho que a gente consegue escolher de que forma a gente passa por esses momentos. É o tal do olhar do lado cheio do copo e o lado vazio do copo, sabe? né? Parece clichê, mas se a gente fizer esse exercício, é um exercício. Olhar para as coisas boas, olhar para o lado bom. Falar, nossa, eu tô vivendo esse caos aqui, mas calma, o que tem de bom aqui? Meu bebê tem saúde, eu E tenho vai saúde, melhorar eu e tenho... as coisas vão se Exato, acalmar. trazer esse olhar, assim, tentar é um exercício. Olhar o lado bom é um exercício, porque a gente só olha o lado ruim. Só da gente começar a perceber já é o exercício. Sim, porque às vezes você não exato. consegue. Até eu faço esse exercício na questão de reclamar, né? Porque, gente, ia falar a gente isso. reclama de tudo. Ai, que dia que tá frio. Nossa, Ai, que que tá hoje que tá calor. sol. É. Ai, Ai, que... que não- E tudo é uma reclamação. E às vezes você se percebe nisso, você fala, meu Deus, mas o que eu tô reclamando? Sim. Calma aí. Então, eu vou... Cada vez que eu reclamo, eu falo, mais uma vez que eu Reclamo. reclamo. Eu já tô... Outro É um dia exercício, eu você li se uma coisa policiar para isso. maravilhosa, que reclamar é clamar novamente. Aham. Né? Então, se você clama o positivo, você está atraindo ele para você. Agradecendo, né? Agradecendo, gratidão, sentido de gratidão. E é nessa gratidão que eu te peço para você olhar para a câmera da verdade
e inspirar essas mulheres que estão na mesma situação que você, ou que Sim. têm a gravidez gemelar, ou que Sim. tiveram esse evento do engasgo. Ou até pra Falar- se prepararem, até pra se né? prepararem pra pra estarem isso. prontas se Então tiver que conta passar por isso. tudo ali Sim. para essas mulheres que estão nos ouvindo. Bom, primeiro eu acho que para as tentantes, assim, eu passei por uma fase desafiadora de tentar engravidar e não conseguir. É muito difícil, é muito duro, porque parece que todo mundo à sua volta tá engravidando, menos você. Tudo acontece da forma que tem que acontecer. Quando a gente está vivendo o momento desafiador, a gente não consegue enxergar. Mas acreditem que tudo é um preparo para algo maior, para um presente maior. Então, tenham informação, cuidem de vocês, cuidem da cabeça de vocês, do corpo de vocês, né? A gente fala eu falo que o corpo é a nossa casa. Então, cuidem de vocês, que o momento vai chegar, vai dar tudo certo, independente do que você está passando. E para quem já está grávida, para quem acabou de parir, está no puerpério, que é uma fase desafiadora, vai passar, tudo passa. Coisas boas, coisas ruins, vocês vão ter momentos altos e baixos, mas vale a pena. Criem uma rotina, cuidem de si, façam coisas que preencham vocês, nem que seja assim. Eu lembro que nos 11 primeiros dias eu não saí do quarto dos meninos. E a primeira vez que eu saí do quarto, abri a porta, olhei pro céu, foi tipo, meu Deus do céu, eu tô viva, sabe? O sol bateu em mim, eu falei, cara, eu tô viva. Então, assim, eu me obrigava todo dia de manhã, sair um pouquinho, tomar um solzinho, 5 minutinhos de sol para reenergizar. Nem que seja pisar na grama, fazer um exercício, ler um livro, tomar um banho. Faça algo que vocês consigam se recarregar e se reconectar. Vai passar. É uma fase, é desafiadora, mas acho que não existe nada melhor na vida do que os nossos filhos, do que a nossa família, nossa casa, nossa saúde. Então, cuidem de vocês e vai dar certo. Lembrem de mim, assim, quando vocês estiverem desesperadas, vai passar. Tenham certeza que vai passar, que tudo vai melhorar e que em breve vocês vão conseguir aí sentir esse sol batendo no rosto de vocês e vai dar certo. Maravilhosa. Clara! Eu vejo ela falando, só lembrando que ela falou que já quer ter mais gêmeos Ela já tá se organizando. daqui um amor. aninho, gente. Tá tudo Não, o André surta, o André tá traumatizado, gente. Eu mesma não tô, mas ele tá traumatizado. Lá em casa é o Júlio também. Ele falou assim, eu falei, ai, meu sonho sempre foi ter 3, 4 filhos dele. O quê, amor? Como assim? 2 tá ótimo! Aí eu falei, é verdade, né? Pensando por esse lado, tá ótimo. E outro dia, o Luca com aquela posição chamando o outro, aí eu já chamando o outro, falei, meu amor, ninguém vai escutar o que ele tá chamando. Ninguém vai escutar. Ai, Clara, muito obrigada. Ai, obrigada. É um prazer te receber aqui. A gente sempre, essa nossa roda de conversa, realmente, o intuito, o propósito desse programa é trazer informação para essas mães, para essas mulheres que estão em casa, muitas vezes sozinhas, sem ver aquela luz no fim do túnel. E a gente quer levar isso mesmo. Espero que você tenha sentido aí um quentinho no coração. Contem com a gente. Usem os comentários aqui também para desabafar, para conversar com a gente, para conversar entre vocês. Que a Estamos gente quer aqui. saber tudo. A gente quer saber tudo. Informação que você sente no teu coração. A gente tá aqui, ó, pra apoiar uma de mãozinha dada com a outra. Se inscreva aqui no canal. Até semana que vem. Beijo! Beijo, já com saudades.